Quando a gente não fala o que a gente pensa, aquela revirada de olho não esconde. E realmente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas inquietações, elas acabam sendo expressadas, né, no nosso rosto de alguma forma. E aí, com o tempo, ele passa para todo mundo e não perdoa. Com o passar dos anos, a ação justamente do tempo pode fazer com que o nosso rosto adquira feições que parecem cansadas ou até mesmo irritadas, né? Mesmo que a gente esteja relaxada, feliz. Mas será que dá para minimizar essas expressões com aquela cirurgia chamada facelifting? Vamos entender como é que funciona. Na verdade, a gente vai entender como é que a pele envelhece, o que é que vai acontecendo com a nossa pele com o passar dos anos e como é que o facelift pode amenizar tudo isso. Claro que tudo isso rola no nosso quadro Beleza Plena. Beleza Plena, com o doutor Wellerson Mattioli. E o doutor Wellerson Mattioli já está aqui com a gente. Oi, doutor, boa tarde. Olá, boa tarde, Fernanda. Tudo bom? Vamos falar hoje sobre algo que muitas vezes incomoda as mulheres principalmente, que é o envelhecimento da pele do rosto. Como é que se dá esse envelhecimento, doutor? Isso, ótimo. Eu já adorei uma frase que você começou a falar ali, da questão de minimizar esses efeitos da pele, Sim. os efeitos do envelhecimento. Isso é muito bom, porque sempre o nosso objetivo é a gente trazer o máximo da naturalidade possível, né? A gente está bem com o nosso próprio rosto e, principalmente, envelhecer bem, envelhecer com qualidade, né? Na questão da evolução dessa flacidez, principalmente, da mudança do rosto, eu gostaria só de mostrar, eu trouxe uma imagem que a gente possa avaliar como a gente faz esse tipo de flacidez. A gente vai observar que essa flacidez acontece principalmente da parte lateral e essa flacidez vem para o meio e para baixo e para o fundo. Então, os pacientes acabam tendo aquela flacidez na região cervical, né, aquela famosa papada, a flacidez nesta região, aprofundamento dos sulcos e até as pálpebras ficando mais flácidas. É que a pele perde colágeno, sustento. O que é que a gente perde ao longo do tempo, doutor? Isso, exatamente. Com o passar dos anos, a gente tem a produção de colágeno do nosso corpo, que se iguala à produção ao gasto. Depois, com o avançar da idade, essa produção diminui. Entendi. Né? E aí a gente acaba não tendo esse acúmulo. Por isso que hoje em dia acaba se usando muito colágeno, né? Essa reposição de colágeno, que também é importante. Então, principalmente, essa flacidez ocorre por exposição exagerada ao sol. Né? Há alguns fatores, por exemplo, com o cigarro, o tabaco, leva muito ao envelhecimento da face. E os mesmos fatores orgânicos, que é essa falta do colágeno. Olha, gente, quando nós falamos em cigarro, não tem um benefício, né? É impressionante, até para a pele do rosto. Ele influencia, às vezes as pessoas ficam muito ligadas a pulmão, essa coisa da respiração, mas não afeta como um todo. Mas a medicina e a cirurgia plástica não para, são invenções, são descobertas, enfim, evoluções para a nossa alegria que visam minimizar justamente esses efeitos, né? Facelift é uma coisa que durante muito tempo foi muito cheio de tabu, muito cheio de estigmas, mas hoje tem se tornado mais comum, não é, doutor? Exato, é uma cirurgia que é muito comum. O que é importante, realmente, como você disse, é esse estigma dessa face, porque principalmente antigamente era feito um lift, vamos dizer, entre aspas, exagerado. Era puxado, então não deixava um rosto deixava muito artificial, né? Não ficava natural. Hoje em dia a gente está voltando para aquela beleza natural, né? Então, mais do que puxar, tracionar, o nosso objetivo é reposicionar os tecidos. É colocar onde eles deveriam estar. Entendi. Então, esse é de o foco acordo principal. com a idade da pessoa e não necessariamente puxar para qualquer... Entendi. A gente tem aqui um rosto, né, uma face que o doutor Mattioli trouxe para a gente entender como é que é feita essa cirurgia. E aí, como bom professor, ele trouxe as canetinhas dele para organizar. O paciente vai rejuvenescer. Dá para dizer assim, ó, você vai rejuvenescer, sei lá, 10 anos? Na verdade, existe até um trabalho científico que tentaram, né, estimar esse tempo de rejuvenescimento, né, e estimaram aproximadamente 10 anos. Olha só que maravilha. Cicatrizes ficam aonde? Isso, vamos lá. Então, assim, a gente gosta sempre de dividir qualquer parte estética do rosto nesse terço superior. Então, essa é a primeira parte, o terço médio
e o terço inferior. Entendi. O terço superior, a maioria das vezes, é onde a gente acaba aplicando Botox. Então, são aquelas rugas que formam nessa região. Então, a gente já tem uma melhora muito grande que a gente visa amenizar, tá? A cirurgia, que é o lifting frontal, a gente pode fazer com os cortezinhos que ficam junto e próximo do cabelo. Então, dentro do cabelo nem aparece e a gente faz essa elevação da parte da sobrancelha. Então, a gente busca elevar aqui. Na parte do facelifting, a ação principal é do terço médio e do terço inferior. Então, a gente localiza a cicatriz. Lógico que a cicatriz vai depender da flacidez e a quantidade de pele a ser retirada. Sim, sim. Né? Como toda cirurgia, a gente sempre fala, qual vai ser o tamanho da minha cicatriz do abdômen? Depende. Quanto mais pele tem que tirar, maior a cicatriz. Verdade. Tá? Na parte do lifting, geralmente, essa cicatriz fica na parte anterior aqui da orelha, tá? Próximo da costeleta e vem para trás da orelha. E eu até costumo dizer, essa cicatriz, olha, é uma cicatriz que não precisa muito se preocupar, porque realmente é uma cicatriz de ótima localização e tem uma evolução muito boa. Ela esconde realmente muito bem. Ela é ponteada ou ela é colada, doutor? Ou depende? Isso. Essa é uma dúvida muito comum também em todas as cirurgias. Olha, as perguntas que eu faço para o doutor Mattioli é como se eu estivesse no consultório dele. Se eu estivesse lá como paciente, eu queria saber desses detalhes. Então, eu pergunto como se eu fosse paciente, viu, doutor Mattioli? Não, e suas perguntas são espetaculares, realmente. Que são as perguntas que a gente recebe no nosso dia a dia. Na parte, todo mundo sempre pergunta, é colado ou ponteado? Na verdade, a gente vai explicar para vocês. Sempre a cirurgia, na verdade, é ponteada. Sempre, em todos os casos. Só que existem fios, hoje mais modernos, que esse fio não aparece. Então, ela fica na parte inferior, por dentro da pele, e ele reabsorve sozinho. Então, a gente tem aquele aspecto de ficar colado, tá? Então, realmente é um aspecto. Agora, existe realmente a cola. A cola cirúrgica, a gente dá os pontos da mesma maneira, mas a gente utiliza a cola por cima, que a grande intenção dela é ser um curativo definitivo. Entendi. Ou seja, não precisar de fazer os curativos em casa. Entendi. E aí também ninguém vê nada, fica só muito discreto, na verdade, né? Isso. E aí, então, a gente faz essa cicatriz e o nosso objetivo, então, é a gente fazer a tração, da pele nesse sentido. Então, a gente melhora tanto a parte do sulco, que é esse sulco nasogeniano, que a gente chama, que é próximo aqui do nariz, que é o bigode chinês. Sim. Então, a gente traciona toda essa pele, melhorando a parte do pescoço e a flacidez aqui próximo da região da mandíbula. Isso aí, gente, não tem idade, né, doutor Mattioli? Porque tem mulher que é até jovem, 50 anos, mas que tem uma pele muito flácida no rosto, perdeu muito colágeno, né? Não cuidou muito, levou muito sol. Exatamente. Não tem uma idade certa para fazer esse tipo de procedimento. Geralmente é mais realizado em paciente acima de 50 anos, mas até um caso... Nós fizemos um caso que é até publicado nos jornais de cirurgia plástica de uma paciente de 11 anos de idade, que tinha uma doença daquele envelhecimento precoce. E foi feita uma cirurgia semelhante a essa, que é uma cirurgia mini lifting. Então, existe todas as idades, pode ser feito. Quando é que chama mini, como é que chama face total, assim? Perfeito. Isso varia pelo tamanho da cicatriz. Vamos dizer, tá. Quanto maior a necessidade de tratamento, quanto maior a cicatriz, aí é o facelift. E o mini lift é quando a gente coloca a cicatriz mais essa região posterior da orelha. Porque dependendo do caso, há até a necessidade de se estender um pouquinho para a linha do cabelo, para a parte posterior. Mas aí depende principalmente da quantidade de flacidez de pele. Quanto tempo demora esse efeito? Porque, por exemplo, a gente põe Botox, aí sabe que é no máximo 4 meses, estourando 5, assim, isso depende muito da força da musculatura, como a gente já aprendeu com você aqui. Mas o efeito de um facelift, quanto tempo é? Como toda cirurgia, ela minimiza esses efeitos da própria idade e o resultado, a gente tem um resultado já, questão de 3 a 6 meses e o resultado dura por volta de 5, 10, 15 anos. A gente sempre vê que, na verdade, o paciente que fez há 20 anos atrás já é uma melhora muito grande. Então, sempre você tem uma melhora, mas a idade continua avançando, então vai ficando cada vez mais natural. Entendi, Mas você aproveita esse resultado bastante tempo. E a recuperação, doutor, como é?
Por volta de 15, de 2 a 3 semanas. Isso mais pela questão do inchaço nessa região que incomoda um pouco os pacientes. Então é mais 2 a 3 semanas, o paciente está apto para voltar às atividades normais. Sempre a gente pensa assim, vai ficar muito roxo? Eu fico pensando assim, depende muito de pele também, né, doutor Mattioli? Exato, depende muito. E todos esses procedimentos, hoje em dia, têm uma recuperação rápida. Então, a gente usa algumas substâncias que a gente minimiza o sangramento e, lógico, fica menos roxo aí do que o normal. No caso de mama, de abdômen, a gente sempre fala em drenagem. Na pele vai precisar também, no facelifting? Pode ser feito também. A drenagem, principalmente quando a gente faz essa parte da papada. Então, dessa parte inferior, a gente sempre gosta de fazer uma drenagem no pós-operatório, que auxilia muito aí nessa caso de recuperação. Gente, bom demais, não é? Mostrar que é possível a gente se livrar daquilo que não traz felicidade, que mexe com a nossa autoestima ou que de alguma maneira incomoda, não é, doutor Mattioli? A cirurgia plástica está justamente aí para nos ajudar e doutor Mattioli também, no Instagram dele, você vai lá, @PlásticasJoãoPessoa, tem muitas postagens interessantes, doutor Mattioli está sempre atualizando tudo e você vai seguir lá, bota aí, Vaguinho, por favor, @PlásticasJoãoPessoa. Doutor Mattioli, primeiro que eu adorei a aulinha de hoje, viu? Com canetinha diferente, coladinho, todo mundo visualizando e aprendendo. Quinta-feira que vem tem muito mais. Obrigada, meu bem. Obrigado, estaremos aí. Bom fim de semana. Tchau. É o quê, diretor? Ah, sim, a diretora está dizendo que adorou o tema também, tá? Eu esqueci de perguntar, os meninos podem fazer facelifting? Sim, fazem, inclusive fazem muito. Sério? Né? Hoje os homens realmente estão fazendo bastante cirurgia e principalmente a questão do botox, do preenchimento, porque eles têm visto que o resultado é para ficar bem natural. E é para todo mundo, né? Todo mundo ficar bem. Obrigada, viu, doutor? Até semana que vem. Vem cá.